Oba! Bom, então, vamos estar resolvendo aqui mais uma questão, na verdade, de novo, usando ela como desculpa para entender um pouco mais de física e ficar mais inteligente. Então vamos lá, vamos ler a questão primeiro. Um ciclo termodinâmico realizado por um gás ideal, essa parte aqui é importante, é representado no diagrama abaixo. O diagrama é um gráfico cartesiano. Pressão é dada em Pascal, volume, mas a princípio é só um gráfico cartesiano, né? Quanto ao ciclo apresentado, um ciclo de Carnot, que trabalha no mesmo intervalo de temperaturas, possui rendimento de... Tá, então a gente precisa de achar um rendimento. E esse rendimento, para achar esse rendimento, a gente vai descobrir temperaturas, né? Intervalo de temperaturas. E das suas aulas de termodinâmica, você provavelmente viu que o rendimento de Carnot ele é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, certo? Essa fórmula aqui, ela é meio difícil de demonstrar no ensino médio, normalmente é mais no ensino superior, mas ela é bem famosa. Então a gente vai usar ela. Só que a gente tem que descobrir as temperaturas, né? Temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente. Mas o que diabos é fonte fria, o que diabos é fonte quente, como é que a gente vai encontrar elas? O único dado que a gente tem é esse gráfico. Só que esse gráfico, ele até te dá informação. Só que ele te dá a informação de um jeito muito matemático, né? Ele te dá um diagrama, te dá pontos no gráfico. Então a gente vai pegar essa informação matemática e tentar traduzir em algo físico que está acontecendo, né? Então eu redesenhei esse gráfico aqui e tá falando que um ciclo, que um gás está passando por esse ciclo. Então um gás tá, por exemplo, nesse trecho aqui, ele tá tendo a sua pressão aumentada. Ó, ele tá tendo a sua pressão aumentada e o seu volume continua em 2, certo? Então, é um gás que tá tendo sua pressão aumentada e um volume continua em 2. Então, a gente vai ter que estudar um gás, certo? Só que um gás, cara, tipo, você tá respirando aí, oxigênio é um gás e ele tá solto na atmosfera. Se o seu amigo fedorento solta um pum, pô, vai irradiar pelo ambiente aquele ar mortífero, né? Então o gás, ele se espalha. Então a gente tem que dar um jeito de prender, né, esse gás. Então a gente vai colocar ele num pote. Vamos dizer que o gás está aqui, ó. O gás está num pote, certo? Só que esse diagrama fala que a pressão do gás aumenta, fala que o volume do gás aumenta e um monte de coisa. Tá, o que seria o volume desse gás aumentar? A gente pega esse pote, sei lá, e aumenta a largura dele, ou aumenta a altura dele, ou aumenta tudo de uma vez, certo? Isso seria variar o volume desse gás. Como que aumentaria a pressão? Bom, e o volume se manter constante, né? Você pode pegar e transportar e fornecer, aliás, calor para esse gás. Porque se você fornecer calor para esse gás, a temperatura dele vai aumentar e você pode imaginar que um gás são várias moléculazinhas se movendo loucamente de uma direção para outra, certo? Imagina que quando você fornece calor, você nada mais está fazendo do que fornecendo energia, né? Então, se você fornece energia e essas partículazinhas ficam cada vez mais rápido, quando elas batem nas paredes do recipiente e voltam, né? Ela vai bater aqui e vai voltar. Se ela estiver mais rápida, ela vai exercer uma pressão maior nas paredes do recipiente, né? Então, uma maneira de aumentar a pressão, que é o que está sendo dito aqui, só que de uma maneira muito matemática, através desse diagrama, é fornecer calor a um gás. E outra, como a gente vai ter que variar o volume desse gás, vamos escolher uma maneira fácil de variar. Então, em vez de aumentar o volume loucamente, de maneira aleatória, vamos escolher só um dos lados do recipiente para ter essa função de variar o volume. Normalmente, esse lado do recipiente é chamado de êmbolo. Então, a gente desenha aqui um êmbolo. E esse êmbolo, ele normalmente é livre para deslizar, sem atrito, tanto para baixo quanto para cima, certo? Então, a gente pode pegar esse êmbolo e descer ele, diminuindo o volume e aumentar ele, aumentando o volume. Então, a gente já está agora falando de física, né? Tem um gás aqui dentro desse recipiente que a gente vai diminuir o volume dele, aumentar o volume dele, fornecer calor para ele. Ele vai exercer também trabalho, né?
Quando os caras foram estudar os gases, eles viram que existia uma certa relação entre pressão, volume, temperatura e número de mols do gás. Por exemplo, eles viram, uma das formas de ver isso, né, é você diminuindo um pouco o pêndulo aqui, aí você coloca uma mola aqui, certo? Através dessa mola, você consegue calcular a força, né, a pressão que esse gás está exercendo. Eles viram que quando você dobrava a quantidade de gás que estava ali dentro, a pressão também dobrava. Então viram que a pressão era diretamente proporcional ao número de mols. Viram também que quando você dobrava o volume, ou seja, você aumentava, você colocava esse êmbolo para cima, a pressão caía pela metade, aproximadamente, né? Então, a pressão seria diretamente proporcional ao inverso do volume. E viram também que se você dobrasse a temperatura, a pressão também dobrava. Ou seja, a pressão também é diretamente proporcional à temperatura. Então você pode escrever isso aqui. Pressão é diretamente proporcional a número de mols, temperatura e inversamente proporcional a volume. Só que você quer transformar isso aqui numa equação, né? Então você coloca uma igualdade aqui e multiplica isso aqui por R. Por quê? Por R. É só a letra que você está acostumado. Mas isso daqui, na verdade, é uma constante. E por que é esse nome constante? Porque ela é constante, né? Não é uma variável. Então, o número de mols, ele pode variar, a temperatura pode variar, o volume pode variar, ou seja, são variáveis, e esse termo aqui não, uma constante. O nome dessa constante é constante universal dos gases. Universal dos gases. Por quê? Independente do gás que você usa, se for oxigênio, se for gás hélio, independente do gás que você usa, é a mesma constante. Por isso, constante universal dos gases. Se você passar esse via multiplicando, você vai chegar na famosa equação de Clapeyron. Só que agora você entendeu o porquê que ela existe e de onde ela vem. E tem um detalhe. Você lembra que eu disse que o detalhe de ser um gás ideal é importante? Então, a equação de Clapeyron, ela funciona apenas para gases ideais. E o que são gases ideais? É uma ideia de gás que a gente tem. Então, para o gás se comportar obedecendo essa fórmula, ele teria, por exemplo, que ignorar a existência da outra partículazinha de gás, né? Ele não poderia ser atraído e também o volume dessa partículazinha não poderia interferir no movimento dessa. Existem fórmulas mais precisas que levam isso em consideração, como, por exemplo, de Van der Waals, que já foi, inclusive, até objeto de cobrança do IME, já cobrou essa fórmula, mas o caldo engrossa muito para esse lado aí, então a gente vai deixar isso para depois, por enquanto, analisar só o gás ideal. E, agora a gente tem uma equação, cara, que relaciona a pressão, que é sobre o que o gráfico está falando, relaciona volume, que é sobre o que o gráfico está falando, e agora número de mols, constante universal dos gases e temperatura, né? Então vamos analisar o que está acontecendo aqui. Por exemplo, nesse trecho aqui, vou chamar esse ponto aqui de ponto A, esse ponto B, esse ponto C e esse ponto D, certo? No trecho AB, o volume permanece constante e a pressão aumenta. Ou seja, é como se o êmbolo tivesse parado para representar o volume constante e a pressão está aumentando. Só que se a pressão está aumentando, você pode imaginar que estão fornecendo calor para esse gás, certo? E ao oferecer calor, acontece aquilo lá. A energia cinética aumenta, a pressão aumenta, enfim. Beleza. Só que quando você fornece calor, obviamente, você imagina que a temperatura também está aumentando, né? Então, pois é. Então a gente já conclui que a temperatura de B é maior do que a temperatura de A. E conforme você vai indo de A para B, a temperatura aumenta, certo? Porque vai acontecendo isso, a pressão vai aumentando. Beleza, chegou em B. Quando você chega em B, para chegar até C, você mantém a pressão constante e aumenta o volume. Então, o que seria o equivalente disso fisicamente, né? Manter a pressão constante e aumentar o volume. Se você apenas aumentasse o volume, o normal seria a pressão diminuir, certo? O normal seria a pressão diminuir. Como a pressão não diminuiu, ela permaneceu constante, só
isso só pode ter acontecido devido a uma coisa. A gente forneceu mais calor para esse gás, certo? Porque, a princípio, se o volume aumentasse só e a gente não fornecesse nada, a pressão ia diminuir. Só que a pressão se manteve constante. Então, ocorreu um acréscimo de pressão. E o que acrescenta a pressão? Temperatura. Então, a gente conclui que de B para C, a temperatura também aumenta. Você lembra que ele pedia um intervalo de temperaturas? Então, já meio que indica que existe uma temperatura máxima e uma mínima. E é isso que a gente vai tentar achar. A gente viu que a mínima provavelmente é o A, porque do A para o B está aumentando, do B para o C está aumentando. Agora, do C para o D é o contrário do que aconteceu do A para o B. Então, do C para o D, a temperatura vai diminuir. Ou seja, o ponto C é um ponto de temperatura máxima. A gente poderia argumentar isso através de fórmulas complicadas, de isotermas, enfim. Mas eu acho que isso é uma boa justificativa. Estava aumentando, passou a diminuir. Então, esse ponto aqui é o ponto de máxima temperatura, né? Beleza. Então, a gente tem que a temperatura mínima é a temperatura do ponto A e a temperatura máxima é a temperatura do ponto C, beleza? Então, vamos tentar descobrir essas temperaturas agora. E como que a gente faz isso? Aplicando essa fórmula que a gente achou. Então, primeira coisa, PA vezes VA é igual a NRTA, certo? A gente sabe que o PA ele é 4 através do gráfico, o VA é 2. Então, a gente tem que a temperatura no ponto A vai ser igual a 8 sobre NR. O N e o R não foram dados, então deixa assim mesmo. Agora faz a mesma coisa para o ponto C. PC vezes VC é igual a NRTC. Então, a gente vai ter que a temperatura no ponto C é igual a 8 vezes 8, 64, né? 64 dividido por NR. Pronto, agora a gente já tem as duas temperaturas. A gente usa essa nossa fórmula aqui do rendimento do ciclo de Carnot. Só que em vez de apenas usar a fórmula, vamos tentar refletir um pouco sobre ela, cara. A fórmula é a seguinte: 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. O que essa fórmula está dizendo pra gente? Vamos supor que a temperatura fria fique cada vez mais fria. E vamos supor que a temperatura quente fique cada vez mais quente. Então, esse termo aqui todo, ele vai diminuir. Só que a gente está subtraindo esse termo de 1. Então, o rendimento aumenta, certo? Ou seja, quanto maior for o intervalo entre as temperaturas, maior vai ser o rendimento. Isso é um raciocínio legal, né? Então, aplicando a fórmula aqui, a gente vai ver que vai acontecer uma coincidência, né? O NR vai cortar. Vai ficar 1 menos a temperatura fria, 8 sobre NR, dividido pela temperatura quente, que é 64 sobre NR. Isso aqui vocês já estão acostumados, né? Corta aqui. Isso aqui vai ficar 1 menos 8 por 64, vai ficar 1 por 8, né? Então, o rendimento seria 7 sobre 8. Isso aqui seria o rendimento. Beleza? É isso que a questão queria? Possui rendimento D. É isso mesmo. Espero que tenha sido claro. Espero que tenha sido esclarecedor, né? E é isso. Até a próxima questão aí que a gente vai usar como desculpa para se divertir um pouco. Valeu!